Não é que a tecnologia vai roubar o lugar do ser humano. O ser humano vai ter que se adaptar, mas entender que as respostas estão na tecnologia. As perguntas não. As perguntas têm que vir do ser humano. Então, vai se destacar nesse mundo agora, na era da IA, quem só vai perguntar. É isso mesmo. E aí, porque as respostas estão lá. É isso, o cliente procurou imóvel, ele já sabe quantos quartos tem, se é mobiliado, se não é, se tem isso, tem aquilo. Ele já sabe tudo sobre o imóvel. É a mesma coisa quando vai visitar um imóvel. É o fim dos tempos chegar o corretor e falar, então, essa sala, esse é o quarto, essa é a cozinha. Sim, o cliente está vendo isso. É um mostrador de imóveis. E é o que mais tem no mercado. E não é isso que o cliente quer. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Fabiane Souza, ou Fabi, famosa Fabi lá de Campo Largo, diretora comercial da Clarim Imóveis, lá no Paraná, né? Seja muito bem-vinda. Exatamente, muito obrigada. Boa. A Fabi tá aqui para contar pra gente como é que uma bacharel em Direito, certo, Fabi? Isso mesmo. Na verdade, é uma imobiliarista de coração, por vocação, por assim dizer. Por trabalho, né? É muito trabalho. Muito trabalho. E hoje é diretora comercial de uma das imobiliárias mais tradicionais do Paraná, a Clarim, que foi fundada em 1991, mas hoje conta com mais de 1.300 contratos na carteira de locação. Tá certo esse número? É tudo isso mesmo, Fábio? Isso mesmo, Muito isso bom, mesmo, bom. é algum contrato. A Fabi começou como office girl aos 15 anos e fez questão de passar por todas as áreas da empresa. Vamos ficar sabendo até que ela trabalhou na copiadora da imobiliária, uma empresa do lado, né? Tudo isso antes de assumir a liderança da área comercial, num mercado que ainda é muito masculino, todo mundo sabe disso, e sendo a filha do chefe, ela precisou se provar dentro desse mercado e garantir seu próprio espaço, e agora está aí no processo, já começando a pensar no processo de sucessão da imobiliária, né? Muito legal. Boa. Isso A gente aí. vai passar por todo esse caminho, então, da trajetória da Fabi, como que ela se apaixonou pelo mercado imobiliário e o que ela tá vendo hoje pro futuro, né? A Fabi, eu dei uma olhada aqui nas redes dela antes da gente começar a gravar, já fez 2 imersões no Vale do Silício, tá ligadíssima no que está sendo dito sobre inteligência artificial, tecnologia e como isso pode mudar o mercado imobiliário. Já está mudando, certo, Fabi? Com certeza. Exatamente. Convido vocês a conferir essa conversa, vai ser muito legal. Você começou a trabalhar cedo na imobiliária. Você acha que é uma pessoa que aprendeu mais no dia a dia lá do trabalho, na academia? Não, eu acho que eu consigo misturar bem as duas coisas. Trazer a academia para a prática, mas obviamente que a prática é que você vê o que funciona e o que não funciona para o teu negócio, né? Porque o papel aceita absolutamente tudo. E aí o que funciona para o teu negócio é a prática que vai dizer se o caminho é esse, se o caminho é aquele. Agora eu fiz, no final do ano passado, eu fiz pela Startse a imersão lá no Vale do Silício para IA. Que Gente, foi a bacana, coisa mais cara. incrível que eu fiz. Não é Eu legal? tinha feito no ano retrasado uma imersão no Vale também, mas aí para entender o Vale, o contexto Vale, como é que as empresas funcionam e tal. E aí no ano passado foi focado em IA, mas foi incrível. Aí tanto é que cheguei já desenvolvendo tem um projeto de IA que agora tá na gaveta. Esse eu parei porque falei, bom, eu preciso entender como é que a coisa vai. Sim. O pessoal até conversou lá, os nossos desenvolvedores conversaram com o time do Vista. Ah, legal. Pra ver a API, pra ver como é que comunica e integrar, tal, sim. enfim. Então, eu sei que tem isso, eu acho que eles ainda estão conversando, porque o projeto tá stand-by, eu não segui, mas eles seguem desenvolvendo o que a gente já tinha. A gente vai na convenção, a gente vai apresentar um negócio chamado Assistente Loft, que é a nossa IA que vai ajudar o corretor. É muito bacana, porque eu não sei como é que é lá na Clarim, né? Se vocês têm uma dificuldade do corretor usar
o sistema do CRM para falar que a visita aconteceu ou não. Se algum gestor de imobiliário falar que não tem essa dificuldade com tá o mentindo, time, tá né? mentindo. Então, tá mentindo. uma coisa que esse assistente vai trazer com o tempo que a inteligência artificial ajuda, né? Porque você tem uma interface homem-máquina, que antes era o formuláriozinho, era o sistemazinho, o aplicativo, que passa a ser texto ou voz. Você entra no WhatsApp, grava, ó, fui visitar tal coisa e a pessoa... Blá, blá, blá. E aí atualiza. Você tendo essa inteligência artificial, que é mais fácil, porque todo mundo, né? Não é só o corretor, Sim. todo mundo está acostumado a usar o WhatsApp. Sim. E o WhatsApp vai te lembrar, olha, você fez aquela visita que estava programada? Sim, ótimo, fez isso, já atualiza. O CRM. Show. Você vai ver, bem legal, a gente vai mostrar lá na convenção. Adoro, vai por ser- Spoilers. não, vai ser porque eu divertido. agora tô mega conectada nessa coisa de inteligência artificial Que e bacana, tecnologia cara. e tal, porque, cara, é o caminho. Eu acho que hoje, pra mim, a grande dor é essa. Os corretores, porque tem muito não corretor, né? Aquele, vou tentar. O corretor ganha bastante dinheiro, vou tentar ser corretor. E não se especializa. Cara, não tem. Tem muito projeto de corretor, aspirante a corretor, que não entende nada de nada e acha que vai se criar no mercado, vai ficar milionário. Pois é, Fábio, mas é aí que sempre as pessoas com mais competência e mais curiosas acabam se destacando, Sim. né? Essa é uma história que acontece em qualquer Mercado. Em qualquer Sim. mercado, Setor. né? Você sempre morou em Campo Largo? Não? Como é Eu que... morei em Campo Largo. Eu sou meio... Você nasceu lá? Eu sou meio cigana. Ou não? Eu nasci, minha mãe saiu de Campo Largo, foi pra Curitiba, pariu, ficou 2 dias internada e voltou pra Campo Largo, tá? Então, se você olha meu RG, a naturalidade é Curitiba, tá? Tá certo. Mas na vida real... Na prática. Na prática, eu sou campolarguense. Conta um pouquinho pra gente de Campo Largo. Só Campo- pra quem não conhece, se Nunca você foi. fosse... Campo Largo, ela é uma cidade... Bom, eu digo que às vezes ela é muito mais um bairro de Curitiba do que os próprios bairros de Curitiba, né? Porque ela tá a 18 minutos do Parque Barigui. Não vou nem falar 20, porque em 18 minutos você tá dentro do centro da cidade. Porque o Parque Barigui até o começo de Campo Largo vai dar 5 minutos, né? Onde de fato começa. Campo Largo, o território dela, se eu não me engano, é 3,5 vezes maior que o território de Curitiba. É uma cidade muito Não grande. sabia disso. Exato. É gigante o território da cidade. Pouquíssimos corretores, de fato, conhecem a cidade toda. Eu sou uma que não conhece a cidade toda. Tá? Tô há 25 anos no mercado e não me pergunte. Todas as divisas, meu pai conhece. Eu não conheço. A economia dela gira em absolutamente tudo. Então, ela sempre foi muito forte na cerâmica, né? Era a capital nacional da louça. Então, a mania do Campo Larguense qual é? Chegar em qualquer lugar do Brasil, num restaurante, faz o quê? Vira o prato. Olha, é um orgulho mesmo. né? Um orgulho em mesmo. qualquer lugar. Teve uma vez que a gente foi fazer um cruzeiro. E aí eu lembro até hoje, né? No navio que veio de fora, meu pai chegou e foi lá, né? Achando, vai que, né? Mas não era. Mas é assim, então, é mania de Campo Larguense. Chega em qualquer lugar, vira o prato pra ver se é Campo Larguense. E na maioria das vezes é. Restaurante, a grande maioria das vezes é Campo Largo. Hotel, restaurante, a grande maioria das vezes é Campo Largo. Legal. Então, sempre foi muito forte, né? Na indústria. Cerâmica, tanto é que tem a Insepa lá também, né? Que faz piso cerâmico. Então, também mais ou menos na mesma linha. Aí tem... hoje nós temos Caterpillar lá, hoje nós temos a Sig Combi Block, que é a fábrica de embalagem tipo concorrente da Tetra Pak, né? Ele fala tipo Tetra Pak porque é concorrente. Então tem a Sig, que hoje é a maior geradora, inclusive, de impostos, a maior arrecadadora do município é a Sig hoje, inclusive com projeto de expansão, cujo projeto fomos nós que desenvolvemos também lá no município. A Sig, a indústria da Sig, foi a Clarim que levou para Campo Largo. Interessante isso que você está falando. Então, quer dizer que a Clarinha quase ajuda a desenvolver a economia da... Super! Nós temos, se a gente for pegar grandes indústrias hoje que tem lá dentro do município, várias indústrias, varejo, comércio, economia como um todo, tem muito projeto que foi desenvolvido pela Clarim. Isso é muito forte do meu pai. Então, hoje, ele já não atua mais dentro do varejo do dia a dia mesmo. O foco dele, já há alguns anos, é desenvolvimento de grandes negócios, seja residencial, seja comercial ou industrial. Nossa, incrível, né? É uma coisa que eu já ouvi a Fábio falar em outras entrevistas, né? O quê? Que o objetivo da Clarim não é só fazer negócios imobiliários ou só para ela, mas devolver para o município ou desenvolver o município Exato. junto com o negócio, né? Exatamente, porque a gente acredita demais nisso. Porque se eu olhar só pro meu umbigo, ok, eu vou continuar lá vendendo pedacinhos de terra, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Mas se eu desenvolvo o município, se eu trago renda, se eu trago geração, enfim, de imposto, enfim, tudo que a gente pode trazer, agregar no município, eu vou ganhar mais também no fim da linha. Claro. Obviamente. Mais gente morando, mais gente... Eu e alugando. todo mundo.
mundo. Então, o comércio vai desenvolver, a qualidade de vida de todo mundo vai melhorar, o município vai arrecadar mais para poder devolver para a população. Então, a gente olha muito para isso. Hoje, nós temos vários grandes projetos que estão na esteira ali, na linha de tiro. Alguns muito bons já aí, há poucos dias para acontecer. Outros que ainda, de repente, estão segurando, olhando muito para a economia, mas a gente sabe que é nesse momento que a economia também está instável que o pessoal acelera os projetos, porque a hora que a economia volta a bombar tem que estar tudo pronto, isso, né? Então, para residencial, para comercial, para industrial, tudo, a gente tem muita coisa boa na esteira hoje, muito. E aí, olhando muito, nós sempre participamos muito também da entidade de classe, associação comercial, então a gente acredita demais no associativismo. E é exatamente isso, dá essa dinâmica para colocar Campo Largo cada vez mais no radar. Então, se a gente pega uma televisão que pode, de alguma forma, colocar Campo Largo no radar, olha o holofote que a gente dá para nossa cidade. E aí as pessoas começam a olhar, Campo Largo, o que tem essa cidade? E é uma cidade muito gostosa. Assim, por mais que eu moro hoje em Curitiba, vou todo dia para Campo Largo e amo Campo Largo, vendo Campo Largo assim como ninguém. Eu moro em Curitiba pela dinâmica que a gente tem de vida. Eu, marido, filho, enteada, todo mundo. Agora, se fosse para eu voltar pro meu dia a dia, assim, só Campo Largo. É a riqueza de você poder almoçar todo dia em casa. De você estar a 2 minutos do trabalho. Quem tem? Bom, São Paulo nem sonho, né? Eu não vou nem fazer comentário sobre isso. Eu também não. Mas então assim, é muito gostoso. E a gente vê como uma cidade mega potencial mesmo, porque é a cidade que liga a capital ao interior. Então, todo o movimento que vai ser feito, vindo do porto, passando pela capital, indo para o interior, é Campo Largo que conecta. Então, passa tudo por Campo Largo. E aí que a gente vê o grande potencial que tem. Outro grande empreendimento que foi inaugurado há 2 anos e que foi também feito nosso é o Outlet. Então, o primeiro outlet do estado do Paraná está em Campo Largo, justamente por conta disso, porque é o ponto-chave que pega todo o fluxo do estado, né? Então, o litoral, capital e interior passa por ali. Então, esse também foi um projeto que nós desenvolvemos. Ô, Fábio, eu acho que esse negócio é um motivo de orgulho, né, pra vocês também, né? Super. Porque, Super. imagina, imobiliária, às vezes a gente pensa em imobiliária como aquela coisa, como se fosse algo... não, é uma pequena região. Não, cara, você colabora pro crescimento econômico de uma... Imagina só, para pensar quantas famílias, além da parte da família, né, de geração de moradia, tudo, geração de emprego também, né? Porque na hora que você consegue viabilizar algo como isso, você está gerando mais empregos e olha quantas pessoas você... Exatamente, agrega. Legal, e aí né? é isso. Quando a gente fala do associativismo, por exemplo, via associação comercial, que a gente trabalha muito, é exatamente isso. É olhar para todo mundo que está ali, 1.200 associados hoje. São 1.200 CNPJs que dependem da economia do município para sobreviver. Né? E aí, como é que faz isso acontecer? Fazendo, de fato, a economia acontecer. E para isso tem que gerar emprego, tem que trazer indústria, tem que trazer comércio, serviço, tudo que tem direito. Então, isso para nós, assim, hoje, se for falar nós, quanto gestores da operação, qual é o nosso grande foco? Esse, é o desenvolvimento de negócio. A nossa operação, o dia a dia, ela está muito bem estruturada, ela funciona muito bem. Então, a ponta está sendo muito bem executada, está rodando, está a coisa mais linda. E aí o nosso papel é exatamente esse. E como a gente tem... Nossa rede de contatos é muito boa. Meu pai construiu isso desde sempre. E eu descobri esses dias que eu achava que eu tinha nascido com isso. Mas eu descobri esses dias, segundo a minha terapeuta, que eu desenvolvi isso. Olha. Então, a minha facilidade de me conectar às pessoas, de estar com pessoas, do networking, ela falou, você desenvolveu em algum momento da tua vida isso. Eu falei, mas nossa, como? Porque eu me lembro desde sempre na escola, eu interagia com todo mundo, conhecia todo mundo, todas as salas de todos os anos. Ela falou, em algum momento você desenvolveu. Eu falei, nossa, mas e por quê? Ela falou, porque você acabou de me falar que tem dias que você tá cansada de interagir com gente, que você precisa de um tempo pra você. Ela falou, isso não é qualidade de quem tem isso em si, e sim de quem desenvolveu. Ela falou, então, em algum momento da tua vida, um dia a gente descobre. Mas você desenvolveu isso. Mas você tem uma boa chance de saber em que momento, né? Sim. E foi o começo. E foi muito jovem. Você começou, exatamente. Conta um pouco pra gente. Você começou a trabalhar Eu comecei com 15 anos. Com 15 anos eu comecei... eu era a office girl. Então, eu estudava pela manhã, né? Tava no primeiro ano do ensino médio. Estudava pela manhã, eu morava em Campo Largo e estudava em Curitiba. Então, eu pegava o busão todo dia. O busão é tipo o escolar mesmo, não o ônibus de linha. Municipal. Era o ônibus
tipo um fretadão, assim, que pegava todos os adolescentes de Campo Largo para levar pra capital para estudar. E aí, a gente pegava o ônibus, ia pra escola, estudava, meio-dia, saía da aula, voltava pra Campo Largo, almoçava correndinho, perninha pra que te quero, chegava na Clarim. Então, eu tinha horário para começar meu expediente, era 1h30 da tarde. Então, 1h30 da tarde, tava lá e fazia o que? Banco, fazia correia, tudo que não existe mais hoje em dia era o que eu fazia, né? Malote pra cá, malote de contabilidade, malote daquilo. Enfim, e aí, eu acho que quando... Aí eu já era um pouco, eu acho que menos introspectiva, porque eu lembro da época da escola, que eu já me conectava com as pessoas, mas quando eu olho daí pro ensino médio, eu já não era tão extrovertida. Então, eu acho que ali talvez tenha sido a virada de chave. Porque aí, quando eu começo a fazer esse tipo de serviço, o que eu tenho que fazer? Interagir com gente. Pedir, perguntar, onde é que faz, o que faz com isso. Ninguém me pegou na mão e falou, você agora faz assim. Era, quem tem boca vai a Roma, se vira. E aí, talvez aí tenha sido a minha virada de chave, de fato, porque, imagina, naquele mundo cruel daquelas filas gigantes que acontecia na época, Sim. se você ficasse lá esperando alguma coisa acontecer, você ia ficar a tarde inteira esperando alguma coisa acontecer. Então, tinha que falar, pedir. Então, talvez tenha sido nesse momento, né? Eu não tenho essa clareza de fato, mas talvez tenha sido. E me ajudou demais, sim, a desenvolver. Então, hoje, o que você mais ama fazer? Comercial. Eu adoro estar com gente, eu adoro estar conversando, eu adoro provocar conexões, adoro discutir. Então... Deixa eu só tirar uma dúvida. Sim. Quando você falou que você começou a trabalhar com 15 anos. Sim. Mas isso foi uma vontade sua? Você teve que negociar? Seus pais acharam isso bom? Acharam ruim? Como é que foi pra você isso? Foi na verdade, meio que imposto na época, né? Não tive muita escolha. Porque o que acontece? E aí, hoje, né, já bem mais madura, hoje com um filho, hoje eu olho, entendo muito bem e agradeço demais meus pais pelo que eles fizeram. Eu, até a 8ª série, porque na minha época era até a 8ª, não era até o 9º, como é hoje, né? Exato. Então, até a 8ª série eu estudava integral. Então, era o dia inteiro dentro da escola. Tudo certo, ia cedo, voltava tarde, casa, ia andar de bicicleta no máximo quando chegava em casa na rua, e era isso. Ensino médio. E a escola que eu estudava era em Campo Largo. Ensino médio. Vai adolescente pra cidade grande, sozinha, com liberdade, com autonomia, estudando meio período. E a grande maioria dos meus amigos tinham ido para uma outra escola, que era a sequência daquela que eu estudava lá em Campo Largo, tinham ido para outra escola que tinha integral 2 vezes por semana. Então, eles almoçavam, saíam para almoçar juntos para daí voltar para a escola. E o que eu fazia? Eu saía da escola, pegava minhas perninhas, ia até a escola deles e almoçava com eles e ficava a tarde inteira lá, porque sempre tinha um que matava a aula para ficar comigo. E aí eu ficava. E não tinha WhatsApp, tinha celular, mas não tinha WhatsApp, não tinha câmera, não tinha nada. E aí pensa a alegria dos meus pais, de saber que a filha adolescente de 15 anos ficava sabe Deus aonde, fazendo sabe Deus o quê. E por mais que eu falasse, mas é o que eu falo. Hoje que eu tenho uma adolescente dentro da minha casa, hoje que eu tenho um filho pequeno, que eu sei, eu falo, gente, realmente, eu teria a mesma preocupação que eles. E aí lá pela estação eles falavam, não vai mais, Fabiane, volta pra casa, pega o ônibus, volta pra casa, não tem que ficar em Curitiba, volta pra casa e, né, dá-lhe desafiar, dá-lhe, vai dar nada, eles vão estar trabalhando, não vão ver. Até o dia que eles me chamaram, senta aqui. Já que na conversa não tá resolvendo, você vai começar a trabalhar. Então, agora você começa a trabalhar, você vai... Aí que vieram os horários. Então, 5h30 da manhã o ônibus te pega, você vai pra escola, você volta pra escola, 1h30 da tarde, você almoça, perninha, 1h30 da tarde, escritório, que teu trabalho vai estar lá te esperando. E aí, então, 18 de outubro de 2000, foi quando eu comecei a trabalhar na Clarim. E sou muito grata. Mas, assim, muito, muito, muito grata, porque eu acho que a mulher que eu sou hoje... grande parte profissional que eu sou, a mulher que eu sou, os valores que eu tenho certeza absoluta que eu devo muito a essa atitude que eles tiveram. Porque, de fato, não sei, né? Se ia me perder, se não ia, não sei. Nunca, graças a Deus, nunca fiz absolutamente nada de errado. Mas, com certeza, me deu uma outra visão de vida, assim. E até a questão de dinheiro, a gestão do dinheiro, a administração do dinheiro. Então, a partir de agora, você tem o teu dinheiro, você vai ter que administrar. Aí, lembra como se fosse ontem. Comecei a trabalhar, meu pai. Então, filha, agora você vai ter teu salário. E então a gente vai no banco, abrir uma conta pra você. Falei, opa, nossa, como eu tô ficando importante, né? Gente, que chique que eu sou agora. Tá bom, chegamos lá no banco. Lembro da mesa, lembro da gerente, lembro dele, do meu lado, falando. Ele falou, então é o seguinte. Aí ele falando pra gerente, vamos abrir uma conta corrente pra ela então, porque ela vai começar a trabalhar, mas eu quero com limite de cheque especial.
Nem sabia o que era isso, né? E a gerente, né, confiando no meu pai, né, consequentemente, ok, vai, se der alguma coisa errada, ele vai pagar a conta, né? E aí foi lá e abriu a tal da conta, que eu tenho até hoje, inclusive, essa conta. E aí abriu a conta com limite lá, nem lembro quanto era o limite, pronto. Conta aberta. Ele olhou, então agora, Fábio, é o seguinte, você tem uma poupança que o teu avô abriu quando você nasceu e ele colocou um dinheirinho, tá aqui, ó, o saldo da poupança, que eu também nem sabia que existia. Então, todos os netos que nasciam, meu avô abriu uma poupança e colocava um dinheirinho lá. Então, ó, você tem uma poupança aqui, que teu avô abriu, tem, ó, X dinheiros. Agora você tem essa conta corrente, que ela começa, olha que legal, já com tanto, sei lá, R$500, quanto era o limite. Mas esse dinheiro você não pode usar. E você tem X reais, que vai ser o teu salário. Sei lá, devia ser duzentão, né? Dinheiro devia ser duzentão. Então, você tem o teu dinheiro. E aí, o que acontece? Eu, teu pai e a tua mãe temos a obrigação de te dar casa, comida, estudo, saúde, enfim. O básico tá garantido. Todo o resto que você quiser, a partir de hoje, você compra. Mas é o seguinte, essa conta aqui nunca pode ter menos do que esse dinheiro, os quinhentão, vamos dizer, que fosse lá do limite, né? Nunca pode. E essa conta aqui que o teu avô abriu pra você, sempre tem que ter todo mês um dinheirinho a mais do que tinha no mês anterior. Que não fosse o rendimento, que poupança também nunca rendeu muito, né? Eu falei, nossa, que legal. Vou ter que administrar esse negócio aqui todo, essa confusão toda. E aí, por uns 2 ou 3 meses, meu pai me pediu, inclusive, prestação de contas daquilo. Eu tinha que chegar e apresentar. Tá. E aí, tinha uma loja lá na frente da imobiliária, uma loja da Leves, revenda da Leves. Nossa, eu tinha uma calça que era meu sonho de consumo. Fui lá, né? Agora eu sou rica, agora eu tenho dinheiro. Lá fui eu. Cheguei lá, Lu, que era a dona da loja. Lu, quanto custa essa calça? Ah, R$600, né? Tudo chutando valores, mas era assim, era muito mais do que o meu salário. Sim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, nossa, Lu, mas eu queria tanto essa calça, meu sonho é essa calça. Ela falou, não, Fábio, eu faço um carnê pra você. Pode comprar essa calça no carnê. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, nossa, saí lá eu com a sacolinha e com o carnê, né? Você foi lá, fez umas 5 vezes pra mim no carnê. Lá fui eu, mas comprei. E ali, então, começou. Então, ali eu tive que aprender a lidar com dinheiro, ali eu tive que aprender a, enfim... Negociar, fazer Exatamente. Tudo. Então, ali nasceu uma mulher de 15 anos. Então, assim, eu acho que foi uma baita de uma escola pra mim. Foi, assim, sou infinitamente grata mesmo. Eu acho que o que eles fizeram por mim, assim, não podia ter sido mais assertivo. E aí, a imobiliária, né? Entrei sem querer e tô lá até hoje porque eu amo de paixão. E você saiu dessa área de office girl direto para a área comercial ou não? Não, eu passei por tudo. Já fiz vistoria, já fiz... tudo que tem direito, xerox, né? Aí depois eu fiquei dentro do escritório, porque daí, na época, a xerox bombava. Então, a gente tinha máquinas de xerox também, além da imobiliária, tinha contabilidade, que era do meu avô e do meu pai, e tinha os xerox, que a gente fazia encadernação. Ah, você fazia trabalho de... Tudo. Entendi. Não, era uma xerox. copiadora, era uma copiadora. A gente Vendia o serviço. Isso, era multinegócios, então também. Então, aí ia fazer cópia, aí encadernava, e fazia tudo que tinha direito, cortava com aqueles facão e tal. E aí comecei a fazer trabalho interno. Aí fui pro administrativo. Então, daí fiz vistoria também, mas aí eu digitava as vistorias, porque daí era feito tudo na mão, né? Historiador ia pra rua, e depois digita a vistoria. E aí fui passando, passei pela locação, passei por venda, passei por financeiro, passei por tudo que tem direito de passar. Mas a minha grande paixão, de fato, é o comercial, é estar ali. Quantos anos você foi pro comercial? Ai, já faz tempo. Comercial, sei lá, eu devo ter ido na época da faculdade. Quando eu me formei, eu já estava na comercial, então com 21 anos. Mas esse passar por todas as áreas foi uma ideia sua? Não, dos meus pais. Porque era importante, né? Pra você eu acho que assim, conhecer. até pra... Exatamente, ok, tem ela aí, né? Vamos abrir uma vaga aqui, precisa... Assim, nunca foi nada muito pensado, eu acho, sabe? Tá. Os movimentos foram acontecendo, tipo, vamos começar a fazer tal coisa. Então tá bom, Fabiane, vai ali e ajuda. Entendeu? Nunca foi assim, vamos direcionar pra isso. E foi acontecendo, foi muito natural. Eu acho que o movimento como um todo foi muito natural. Diferente, por exemplo, da minha irmã mais velha, que sempre foi muito financeiro, sempre foi muito administrativo, zero comercial. Então, ela sempre teve a clareza dela, né? Então, quando ela passou por lá, ela sempre sabia que era aquele o caminho dela e acabou. Eu não, eu gosto de circular por tudo. Hoje eu tenho uma paixão absurda por marketing, absurda. Gosto de participar, de pensar, de viajar. Às vezes eu mando mensagem na madrugada pra menina que atende a gente lá, diz...
Aí quando ela me responde de manhã, ela fala, ó, quando eu olho mensagem tua, eu já sei, vem loucura da Fabiane. Porque, assim, cara, eu gosto de viajar e alguém vai me dizer se pode ou não pode. Mas por que não? Né? Se a gente não tem ideias malucas, fica na mesmice. Então, gosto muito de estar em movimento, gosto muito de estar com gente, sim. Por mais que às vezes eu precise, até porque falo muito, né? Então, às vezes eu preciso, acho que eu parar pra mim mesma, para respira, Fabiane, pra poder voltar a falar. Eu acho que talvez seja muito mais isso. Vou ter que voltar isso pra terapeuta. Mas, eu tenho uma dúvida. Você sentiu em algum momento que era uma pressão pra você assumir essa área comercial? Ou realmente foi uma coisa natural que você falou, poxa, eu gostaria mesmo de trabalhar aqui, de desenvolver essa área? 100% natural. 100% natural. Nunca teve pressão pra nada. Tanto é que as minhas irmãs mesmo que passaram e saíram e tá tudo certo, tá Suas tudo duas bem. irmãs, né? Minhas 2 irmãs. Então, eu não. Eu tô lá porque eu de fato gosto. Enfim, agora eu já tenho clareza de onde eu me identifico e qual é o meu potencial lá dentro, né? Porque eu acho que também tem que ter isso, sabe? Eu consigo olhar um pouco de tudo, consigo ter sim a dimensão, mas operacionalizar ali, tá na... Eu tenho certeza aonde que eu vou ser boa. Eu não sou do papel, eu não sou do... Sou formada em direito, às vezes eu falo, nem eu sei por que fazer direito. Uso demais o direito, né? Demais no meu dia a dia. Mas se fosse pra eu passar a vida peticionando, eu ia ser a pessoa, acho que, mais frustrada do mundo. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Aqui na Loft, a gente ama a tecnologia. A inteligência artificial tem revolucionado diversos setores da economia e o mercado imobiliário não fica para trás. O assistente Loft facilita o dia a dia e otimiza o tempo do corretor. Ele reúne em uma única conversa no WhatsApp várias funcionalidades. Lá você encontra análise de fiança, consulta imóveis, agenda visitas, recebe os novos leads e até simula financiamento. É o seu parceiro disponível 24 horas por dia e que responde em segundos mensagens de texto ou de áudio. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Ô, Fábio, e foi tudo... O jeito que você está contando parece que foi tudo muito fácil. Aí entrei, fui lá, fui a Office Girl, depois trabalhei lá na copiadora, depois foi tudo... Eu falei, aos 20 anos, vai assumir a área comercial. Super legal. Não, foi fácil assim, do jeito que você tá. É igual na rede social, que é tudo lindo, né? Aí, igualzinho. Você tá contando um retrato, é isso aí. Exatamente, é igual a rede social que a gente só conta. Não, com certeza não. Quais foram as coisas mais desafiadoras? E aí, quando a gente fala de... Eu acho que quando a gente fala de empresa familiar, aí já vem um contexto de dificuldade, porque as coisas se misturam demais. A liberdade se mistura demais também. Então, eu sei que... E aí eu lembro muito, eu mais nova, achando que eu já era, né? A sabichona, eu que já tava por cima. Quantas e quantas discussões eu tive com meu pai? Olha a ousadia da menina de 20 anos, 19, 20 anos, achando que sabia muito, querendo dar de dedo. Mas por quê? Pela liberdade. Quando que eu faria isso se não fosse meu pai? Né? Então tivemos algumas discussões bem calorosas e bem ruins por conta disso. Mas imaturidade total, né? 100% imatura. E aí, então, eu acho que esse, assim, é a maior dificuldade por conta disso. A gente acaba misturando muito o pessoal e o profissional e vira uma confusão. Fora isso, é claro, a gente tem as dificuldades do dia a dia, a gente tem bastante divergência, a gente tem peças que não se encaixam direito, mas na operação como um todo, assim, eu não consigo ver nada que seja mais difícil do que isso. Eu acho que a empresa familiar, pra mim, pelo menos na nossa experiência, e eu acho que eu posso falar até em nome dos meus pais também, tá? Não é fácil a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. Parte família, parte e acaba envolvendo o time todo, né? Porque se tem alguma crise na família, óbvio que o time vê. E aí repercute no time todo. Nós chegamos num ponto lá na empresa, por exemplo, que tava assim, ninguém sabia quem mandava em que lá. Quem respondia pelo quê? Isso é péssimo. E aí, de repente, um chegava e falava, esse microfone é preto. O outro chegava, não, esse microfone é branco. E aí, de repente, vinha o terceiro, não, é amarelo. Aí o colaborador fez o quê? Oi? Como? E agora? Eu faço o quê? Preto, branco ou amarelo? Então, eu acho que, para nós, de fato, essa é a maior dificuldade que acaba repercutindo no time, né? Mas a gente vem aí num processo de 2 anos com consultoria, a gente tem tentado profissionalizar, a gente tem tentado dar um outro caminho para a empresa
Então, já vou até me antecipar aqui, falando da questão da sucessão, Ih, né? boa. Fala pra gente. A gente Seu- tava aqui seu- só esperando esse momento. O seu pai, ele abriu a imobiliária em 91. 91. Né? 15 de abril E de ele, 91. e ele já tinha trabalhado antes no mercado imobiliário ou Nunca, não? nunca. Como ele fala, eu nunca tinha comprado um imóvel, nunca tinha alugado um imóvel, nunca tinha feito nada com um imóvel. A história do meu pai é uma história maravilhosa e que merece ser ouvida por Por todos. favor, conta. Porque ele veio lá do interiorzão, como ele fala, do fundo da grota, do Rio Grande do Sul, né? Uma família super humilde, que trabalhava na roça. E meu pai, com 7 anos de idade, começou a trabalhar. Então, ele fazia entrega de leite, ele fazia, enfim, ele se virava nos 30, ajudava o pai na roça. Mas se virava no 30, era tipo cultura de subsistência mesmo ali na família dele. Uma família super humilde. Mas ele tinha com ele, trabalhou em obra de estrada, passou muito frio, passou muita fome, tudo que tem direito, assim, aconteceu com ele. Mas ele tinha uma família de 5 filhos, tá? Mas ele tinha com ele de que ele queria estudar. O grande sonho da vida dele era estudar, eu quero estudar, quero estudar, quero estudar. E aí, então, ele sempre ia buscando se aproximar mais da cidade para que ele pudesse realizar o sonho do estudo. Ele tinha o médio, 4ª série completa, vamos dizer assim, né? E aí, então, a intenção dele era buscar empregos que eu aproximassem cada vez mais da cidade para que ele pudesse ter essa condição de estudar. E aí foi acontecendo, mas sempre em trabalhos bem difíceis, em trabalho duro e em cidades mais afastadas. Até que, em 75, 76, talvez, eu posso estar errando as datas e aí me perdoe, pai. Se eu estiver errando alguma coisa na história, aí também me perdoe. Mas, em 75, 76, veio um diretor de uma indústria daí que ele trabalhava lá, no Rio Grande do Sul, indústria cimenteira, e falou pra ele, Gaúcho, vai abrir uma indústria lá no Paraná. E lá tem chance total, indústria nova, partindo do zero, lá tem chance bastante de crescer. E aí a pergunta que ele fez, é perto da cidade? Daí o senhor lá falou pra ele, é perto da cidade. O nome da cidade é Balsa Nova, mas é ao lado da cidade que se chama Campo Largo, que está ao lado de Curitiba. Então ele falou, é a minha chance de estudar. Pegou uma calça, um chinelo e veio. Que era o que ele tinha dentro da bolsinha dele e veio. Veio, morou de favor, morou em alojamento para trabalhar na Itambé. Começou como servente lá, varria. Imagina na época uma fábrica de cimento que produz pó pra caramba. Uhum. Numa região que era estrada de chão, de terra, por tudo que é lado. E ele tinha que varrer o piso daquilo. É tipo enxugar gelo, né? Mas enfim, esse era o trabalho dele lá, quando ele começou. E aí lá ele foi crescendo, né? Virou almoxarife, enfim, foi crescendo assim, né? Dentro do chão de fábrica ele cresceu. E aí eis que chega a notícia de que uma outra fábrica estava se instalando em Balsa Nova, uma outra indústria de alimentos, que era Refinações de Milho Brasil, que produz a maisena, Tá. né? E aí, lá foi ele para Refinações, então saiu da Itambé, foi trabalhar na Refinações, e aí, na Itambé ele fez o supletivo. Então, quando ele foi para Itambé, ele conseguiu fazer o supletivo em Campo Largo e conseguiu evoluir na parte de estudos, que era o que ele queria, ele evoluiu. E aí, depois, quando ele foi para Refinações, ele começou a fazer, enfim, a faculdade. Nesse meio tempo, eu já tinha conhecido minha mãe, já tinha nascido 2 filhas, né? Eu e minha irmã mais velha, já tínhamos nascido, e aí ele foi pra faculdade, se eu não me engano, em 86. Eu sou de 85, em 86, se eu não me engano, ele entrou na faculdade. Fez contabilidade. Acho que é na família, viu? Fez contabilidade, nunca atuou, nunca foi contador. E aí ele fez contabilidade, então conseguiu fazer a faculdade, mas ele tinha um sonho de crescer na vida. Ele queria muito dar uma condição melhor. Então, aquilo tudo que ele não teve na família dele, na estrutura dele, ele queria muito dar para a família dele, né? Então, a mulher e as filhas. Quando minha irmã mais nova nasceu, ele se formou. Então, isso era 90. Minha irmã nasceu em 89, então isso era 90. E ele naquele desejo, naquela ânsia. E aí, acho que, se eu não me engano, foi isso, 89 ou 90 que ele chegou. Daí, ele já estava lá na Refinações, ele já tinha crescido bem. E aí ele chegou pro diretor dele e falou, eu vou sair, porque eu tenho interesse eu quero crescer, eu acho que aqui não vejo mais pra onde, e eu quero montar um negócio meu, eu tenho vontade de empreender, eu vou... Aí ele falou, não, você tá maluco, Gaúcho, imagine você fazer uma coisa dessa, vai fazer o quê daí? Meu pai falou, vou montar uma imobiliária. Como assim, montar uma imobiliária? Né? Mas você tem alguém na família? Você sabe como é que é? Você já vendeu alguém? Não sei. Nunca pisei numa imobiliária. Não sei o que é imobiliária. Ideia de imobiliária? Porque ele queria empreender.
Mas por O que foco que uma dele era... imobiliária? Então, Por que e aí não ele começou... Mercadinho. Porque o mercadinho precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro. Olha E aí tudo era barrava porque dinheiro. Barrava porque dinheiro. E aí tudo precisava de dinheiro, ele não tinha dinheiro. E aí minha mãe, professora do ensino primário. Então a gente sabe, né? 3 filhas em casa. E aí, então tá bom. Então isso aqui tem dinheiro, isso aqui precisa de dinheiro. Eu vou pra uma imobiliária. Imobiliária pode ser eu, né? Começa eu, corretor. Eu e eu. Vou lá. Mas, lembrando que ele é gaúcho, forasteiro, ninguém conhecia, numa cidade pequena, onde sobrenome é absolutamente tudo, né? Você é filho de quem? Até hoje. Ah, você é neto de quem? Campo Largo até hoje ainda tem disso, tá? E aí, como é que faz pra vender imóvel pra um povo desconfiado desse? Um bando de italiano desconfiado. Quem era ele na fila do pão, né? E aí, bom, minha mãe é de família tradicional lá da cidade, né? Meu avô foi vereador lá, então talvez tenha ajudado um pouquinho. E o escritório era junto com o escritório de contabilidade do meu avô, que foi contador, inclusive, da Schmidt, da Porcelana Schmidt. E aí, ok. E lá foi ele com a cara e com a coragem e com o fusquinha velha dele. E aí, nisso, ofereceram, lá na Refinações, antes dele sair, ofereceram um cargo pra ele aqui. Tinha o escritório deles aqui em São Paulo. Tinha oferecido pra ele mudar pra São Paulo. Ele falou, São Paulo nem pensar, não quero ir pra São Paulo, não vou levar minha família pra lá e tal. Era ali pertinho da Sé, o escritório da Refinações na época. Ele falou, não, São Paulo eu não quero, eu quero empreender. E aí foi pro imobiliário. E lá foi ele. Por que ele conhece os 4 cantos de Campo Largo, que não são poucos, né? Os 4 gigantes cantos de Campo Largo. Porque ele pegou o Fusca dele, perna pra que quero. Foi rodando a cidade, batendo em tudo que é boteco. E aí o grande foco dele acabou sendo o imóvel rural. Porque como ele fala, como ele tem um umbigo no meio do mato, ele entende demais de imóvel rural. E aí ele ia nos botecos, jogava sinuca e já distribuía cartão. E já, se souber alguém que queira comprar, que queira vender e tal. E já começou a fazer ali. 6 meses depois, aconteceu o primeiro negócio. Tanto é que o cheque da comissão desse primeiro negócio está até hoje guardado. Ele não descontou esse cheque até hoje. Ele tem o cheque até hoje guardado da primeira comissão. Fabi, manda essa foto pra gente depois, por favor. Então, ele tá lá guardadinho. E aí, a coisa começou a acontecer, né? Então, era ele. Na verdade, não era uma imobiliária, era um corretor. Era o Eu Mobiliária. Exatamente, mas na fachada tava imobiliária, parecia claro. que a coisa era... E o próprio o lugar onde a imobiliária começou foi ele que construiu, aí ele tirou férias E chamava da Clarim, Refinações, já chamava Clarim, ele tirou férias da Refinações, eles já sabiam que ele ia sair pra empreender, já tava tudo certo. Ele pegou férias, pegou o dinheirinho das férias, os 30 dias dele, pegou um servente de pedreiro, como não tinha dinheiro, o que ele fez? Lá foi ele e o servente, e eles que ergueram o escritorinho lá onde era. Que é um imóvel que meu tio tinha um mercadinho, exatamente, quase ao lado de onde é a nossa imobiliária hoje. Meu tio tinha um mercadinho na esquina e tinha um terreninho que sobrava, assim, um pedaço de terreno que sobrava na esquina do terreno do mercadinho. Aí meu pai foi lá e falou pra ele, posso? Você constrói alguma coisa pra eu montar um negócio? Meu tio falou, não, se você quiser você constrói e depois a gente se acerta. Aí lá foi ele, então ele ergueu, construiu, tá lá até hoje, as paredinhas dele levantadas. E lá começou a imobiliária. Então, já de lá para cá já tivemos algumas mudanças. Estamos na nossa sede própria já faz bastante tempo. Não vou nem falar em anos, porque já faz bastante tempo. Hoje a gente tem uma sede de 600 metros quadrados, a gente tem um amplo espaço de estacionamento, a gente está muito bem localizado ali no olho do furacão em Campo Largo, bem no centrinho ali. Então, é uma história maravilhosa. E já começaram a discutir sucessão, então? Já começamos. Há algum tempo, né? Essa é uma conversa que, obviamente, eu imagino que meu pai e minha mãe, entre eles, deve ser uma conversa que talvez há 34 anos aconteça, né? Porque quando você monta um negócio, o negócio começa a dar certo. E aí vem os filhos, e aí você já começa a olhar para o envelhecimento, como é que vai ser. E aí aconteceu esse movimento das irmãs virem, de eu vir, todo mundo veio. E aí acho que a partir do momento que firmou qual é a filha que vai ficar, né? Como é que vai funcionar, porque minha irmã mais nova deve ter saído faz uns 4 anos, talvez. Então, acho que deve ter sido isso. Agora, então, tá bom, já entendemos qual que vai ser o formato aqui, vamos começar a conversar sobre isso. E há 2 anos atrás a gente começou de forma profissional a falar sobre isso. Porque antes era conversa do cafezinho, conversa da mesa do almoço, de domingo, inclusive, aí junta todo mundo, né? Junta os netos, junta os genros, exatamente. Era o todo mundo papo. achando a maneira de fazer o negócio. Mas, então, há 2 anos, de forma profissional, a gente vem tratando.
fácil tá longe de ser, pelo menos no nosso caso, eu vou falar que não é fácil. 2 anos se passaram, a gente ainda não concluiu, a gente ainda está em tratativas, a gente ainda está desenhando isso, como é que vai ser, em que momento vai ser, quando vai ser e como vai ser, enfim. Mas eu acho que está bem encaminhado para, em breve, e talvez até metade desse ano, enfim, a gente ter isso já definido, para a gente começar a dar uma nova etapa, né? E porque tem que ser, aí tem que começar a pensar em imobiliária já de uma outra forma, vindo da nova geração, com um outro olhar, com, enfim, é outra perspectiva, porque para eles, o que eles construíram, e que foi algo absolutamente incrível, o que eles construíram, de fato, não tem necessidade de inventar moda. Funciona muito bem o que eles fizeram e o que eles fazem ainda. Não tem por que inventar moda. Não tem por que olhar para IA, como a gente tava falando. Por que eles vão olhar para IA nesse momento da vida? Mas, né? Fabi, essa é uma conversa... Você acha que essa é uma conversa necessária dentro das imobiliárias? Porque o teu caso não é o único caso de sucessão familiar, né? Isso é super comum no mercado. E vocês resolveram ir para um caminho de profissionalização disso, Sim, né? sim. Conta um pouco pra gente, assim, sei lá, se tiver alguém ouvindo aqui de uma outra imobiliária que está nessa dúvida, qual que é o teu conselho principal, assim, para essa imobiliária que está nessa dúvida de como é que tem que proceder? Eu acredito demais que ter um profissional na mesa é fundamental. Porque quando se discute isso, a mistura do emocional com o racional é inevitável. E aí o problema pode ficar muito maior do que de fato é, ou se não tem problema, pode acontecer um. Então, ter um profissional intermediando isso, vivendo isso junto, e aí direcionando também cada um, eu imagino que é o melhor caminho, pelo menos para nós é o que está sendo de melhor, porque nós não conseguiríamos. Só por nós evoluir, a gente não conseguiria justamente por conta disso. A gente tem clareza, e isso não só lá dentro da Clarinha, todo mundo que vive uma sucessão sabe das dores do sucessor e do sucedido. Eu posso falar como sucessora. Como sucessora, a responsabilidade é imensa. Eu tenho uma empresa, eu como sucessora tenho uma empresa de 34 anos, que é líder de mercado, que tem uma história maravilhosa. Olha a responsabilidade que eu vou assumir de fazer disso aqui muito maior. Então, obviamente que me dá 1000 borboletas no estômago. Competência eu tenho, vontade eu não tenho dúvida. Mas ao mesmo tempo eu falo, gente, eu não posso fracassar. Eu não posso, Pressão, eu tenho que honrar isso aqui. Mas é mais do que uma responsabilidade para os seus pais, é uma responsabilidade também para todos os corretores, para todos os colaboradores da Sim. empresa. E eu acho que no teu caso, como você estava falando no começo, é uma responsabilidade quase para a sociedade também, né? Porque dado o papel de vocês não ajudar o crescimento de Campo Largo, assim, não... Tô só colocando mais borboletas. Sim, não, mas é na sua exatamente isso. Mas acho que, e assim, mais uma vez, eu tenho que agradecer demais, por exemplo, meu pai, que sempre foi muito envolvido com entidades, e isso abriu muita porta para ele, até para que ele fosse esse grande desenvolvedor de negócios, ele, de alguma forma, me carregou para esse mundo também. Então, Associação comercial. Entidades de classe como um todo, a nível estado mesmo. A gente participa de muita coisa, seja entidades do mercado imobiliário ou seja de varejo, enfim, do associativismo como um todo. E é muito legal, porque hoje a gente tem portas abertas, hoje a gente consegue chegar em gente que a gente nunca imaginava que a gente chegaria por conta disso. Dá muito trabalho. Fazer essa construção, dá muito trabalho. Esses dias teve uma corretora que me falou assim, nossa, Fábio, meu sonho era ter esse teu telefone, essa tua lista telefônica aí. Eu falei, querida, isso aqui dá um trabalho. Isso aqui dá um trabalho. São horas que você tem que perder de sono, são horas que você tem que ficar longe do teu filho, são horas longe da família, são horas e horas e horas e horas. O mercado imobiliário não tem hora, essa é a verdade, né? Se alguém te liga no final de semana pra... Zero. E assim, eu participo de muito evento, eu distribuo muito cartão. E assim, quando eu faço isso, eu não faço falando só da Clarinha, não. Eu digo que a minha bandeira hoje é Campo Largo. E de verdade, e é de coração. A minha bandeira é Campo Largo. De coração, eu vendo Campo Largo, eu quero muito que Campo Largo cresça. Então, a gente tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico lá, um movimento, um órgão que estava desativado, tinha o projeto Campo Largo 2030, que foi elaborado em 2010 e ficou engavetado. A gente reativou esse projeto no ano passado, final do ano passado. Então, nesse conselho, eu ganhei uma cadeira. Então, vou poder, de fato, brigar pelo desenvolvimento econômico do município, pela associação comercial. Eu peguei essa cadeira. Então,
justamente por isso. Porque eu, de fato, tenho vontade de fazer Campo Largo acontecer. Que eu vou trazer para dentro da minha imobiliária, obviamente. Não vou dizer que, não, só Campo Largo por Campo Largo. Não. É óbvio que no fim da linha eu quero fazer mais negócio. Claro. Mas eu não quero ganhar sozinha. Eu quero que todo mundo ganhe. Por quê? Porque se todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo vai poder comprar mais imóvel, todo mundo vai poder alugar mais imóvel, todo mundo vai ganhar mais. Mas vamos lá, se você tem toda essa paixão por Campo Largo, por que você resolveu abrir uma filial em Curitiba? Porque a gente faz muito movimento do curitibano em Campo Largo. Vamos pegar Entendi. São Luís do Purunã, que não está em Campo Largo, é Balsa Nova, a Serra, que todos apostam que será a Campos do Jordão Paranaense. E vai ser mesmo, porque é um lugar maravilhoso. Se não conhecem, sugiro, vão conhecer. A nossa serra é incrível. E, obviamente, que Balsa Nova é uma cidade pequena, bem pequena. Campo Largo é a maior cidade perto de Balsa Nova. E é o nosso quintal. A serra, que tende a ser a Campos do Jordão Campo Larguense, paranaense, está no nosso quintal e a gente opera muito. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem em carteira mais 80 chácaras à venda em São Luís do Purunã. E projetos em desenvolvimento que deve vir mais de 100. Então, assim, a gente tem feito muito movimento ali nessa região. E aí, por que Curitiba? Porque o público de São Luís do Purunã, a grande maioria, está em Curitiba, não está em Campo Largo. Eu tenho que ter um ponto de apoio para atender. Hoje, a nossa carteira de locação, a gente tem muito imóvel de Campo Larguense que a gente administra em Curitiba. Então, o nosso mercado, ele não se resume a Campo Largo. Então, a gente precisa ter um ponto que a gente tem que atender o pessoal em Curitiba. Nem que seja para fazer a reunião. Então, às vezes, por exemplo, um cliente nosso essa semana, ele tem uma área em São Luís do Purunã, é um desses que a gente está desenvolvendo um projeto para ele. Ele mora no Batel, em Curitiba, e ele fala, a gente pode fazer reunião, mas em Curitiba, por favor. Então tá lá. A gente vai, Muito a bom. gente usa a sala, a gente faz a reunião com ele ali, que tá 2 quadras da casa dele, inclusive. Tá. Então é isso, é muito olhando pro nosso público mesmo, e aí a nova geração que já olha pro Customer Success, pro Customer Experience, né? Coisa que há 34 anos atrás não existia. Então aí quando você já começa a pensar, e aí quando a gente fala da nova Clarin, que já começa a ter mais esse olhar, é isso. É sobre isso. O que eu posso entregar pro meu cliente? Muito legal. O Sérgio colocou mais borboletas aí no seu estômago, mas eu queria falar da coisa boa. Opa! Porque aí, quando você assume um negócio de sucesso, independentemente, tá, de ser familiar ou não, você também quer deixar a sua marca. Sim. Você acha que essa nova fase da Clarin, essa é a marca que você quer trazer, esse foco no cliente, ou é mais expansão? Você já teve tempo de pensar nisso? Estou pensando, é algo que eu tenho pensado e tenho pensado com bastante carinho. No primeiro momento, eu olho muito mais o cliente. Esse primeiro momento, eu vejo que tem muita coisa que a gente pode melhorar no nosso serviço, na nossa estrutura, muita coisa. Então, eu sempre falo que a gente, para chegar lá no topo da escada, a gente tem que subir um degrauzinho de cada vez. Então, é exatamente isso que eu quero fazer. Antes de pensar em expandir, a gente tem que cuidar da nossa casa. Quando a gente fala de uma nova geração, a gente fala talvez de uma nova cultura. Então, tem muita coisa para acontecer ali dentro do nosso universo que a gente vive hoje, que não é um universo pequeno. A gente fala numa cidade de 140 mil habitantes, numa carteira de 1.400 imóveis sob gestão. É muita coisa, né? É uma responsabilidade imensa que a Clarin tem com o município, que a Clarin tem com os nossos clientes. E a gente precisa cuidar muito disso. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa olhar muito mais para dentro. De que forma a gente pode agregar mais, a gente pode entregar mais para o nosso cliente. E nisso a Loft, eu sei que já tem nos ajudado, né? Nós somos super clientes Loft e já sei que tem novidades aí vindo na Loft. Inclusive uma pesquisa que eu preenchi essa semana de talvez um novo produto aí que venha. Exatamente. Muitas novidades. Então, mas é isso que eu vejo. É exatamente, acho que esse olhar que a Loft hoje tem é o olhar que eu tenho lá para dentro da Clarin. Vocês olham para as imobiliárias e a gente tem que olhar para o nosso cliente. Total, assim, para mim e quando você conta essa história de Campo Largo, né, de como é que vocês influenciam a economia de Campo Largo, é muito engraçado, porque às vezes eu tô aqui preocupado, eu vou fazer um negócio, como é que eu faço para acelerar a imobiliária, tudo. E isso é verdade, mas a grande verdade também é que a gente, além de construir, né, de ajudar as imobiliárias a realizar os sonhos dos clientes, também tem um lado de desenvolvimento econômico super bacana, né? Que você está falando que expande um pouco até a influência do trabalho. Né? Cada vez que a gente consegue uma ferramenta que te ajuda a fechar mais um negócio, que te ajuda a encontrar um proprietário que está em busca de vender ou alugar o seu imóvel, tudo,
é algo que influencia economicamente a cidade. Né? Sim, Muito bacana e é isso. questão de timing, é isso aí. Pô, traz mais tecnologia, embarca cada vez mais tecnologia pra gente conseguir dar celeridade nos processos. É isso que a gente precisa, Perfeito. né? Pra gente conseguir fechar os negócios, a gente precisa ser ágil. E a gente sabe que o cliente, ele é cada vez mais imediatista. Pois Nós é. somos cada vez mais imediatistas, né? A ansiedade tomou conta da humanidade. Então, eu sempre falo pros corretores, eu falo, ó, o cliente, não pense que o cliente entrou em contato só com você. Ele entrou em contato com todos os corretores da cidade, que não são poucos. O que for mais rápido na resposta e o que for mais rápido na pergunta, porque ele não quer que você mande link. Não é isso que o cliente quer. Porque o cliente, ele já viu tudo e mais um pouco de ponta cabeça. Já entrou na internet. Ele já... chega na imobiliária quando ele não achou alguma coisinha que ele estava procurando. Faltou alguma resposta. E aí, o corretor que vai saber perguntar Olha que insight legal, bom. é o esse, né? cara que vai conquistar esse cliente. Essa é uma dica boa para o corretor. Essa veio das minhas 2 imersões do Vale. Porque foi isso que bateram demais lá no Vale. Não é que a tecnologia vai roubar o lugar do ser humano. O ser humano vai ter que se adaptar, mas entender que as respostas estão na tecnologia. As perguntas não. As perguntas têm que vir do ser humano. Então vai se destacar nesse mundo agora, na era da IA, quem só vai perguntar. É isso mesmo. E aí, porque as respostas estão lá. É isso, o cliente procurou imóvel, ele já sabe quantos quartos tem, se é mobiliado, se não é, se tem isso, tem aquilo. Ele já sabe tudo sobre o imóvel. É a mesma coisa quando vai visitar um imóvel. É o fim dos tempos chegar o corretor e falar, então essa sala, esse é o quarto, essa é a cozinha. Sim, o cliente está vendo isso, meu querido. É um mostrador de imóveis. E é o que mais tem no mercado. E não é isso que o cliente quer. É ver o acabamento, é ver o tipo do piso, é ver se é alvenaria estrutural, se é convencional. Enfim, não é isso. Não é sobre falar que é um quarto, né? Mas, então, assim, eu vejo que tem muita coisa para fazer, inclusive dentro do meu time. É isso. É formação, é treinamento, é cultura. Então, uma nova cultura vai ter que ser instalada. Isso a gente sabe que acaba, às vezes, dando até um choque, né? Porque não é todo mundo que está pronto. Não é todo mundo que está pronto para inovar, para mudar, para acompanhar. Mas, então, é isso. Nesse momento, eu preciso olhar muito para dentro de casa, porque lá dentro de casa tem muito dever para fazer. Ô, Fábio, não preciso eu te falar isso, assim, mas uma pessoa como você, que tem a curiosidade que você tem, que está preocupada em saber falar de coisas novas, está lá fazendo curso lá no Vale do Silício, tem um entendimento do mercado, saber que tem que perguntar, né? O mundo não é feito de boas respostas, é feito de boas perguntas, tudo. Não, eu tenho certeza que você vai ter um sucesso danado nisso. Eu não preciso te falar isso, já sabe. Tomara. Mas assim, cara, muito legal. Eu acho que fica muito claro pra vocês o quanto eu sou apaixonada realmente pelo que eu faço, né? completamente Então, se contagia, lá assim, atrás, há muito 25 legal. anos atrás, eu entrei no você tem que ir, hoje eu permaneço porque realmente eu sou muito apaixonada. Inclusive, cheguei hoje em São Paulo porque amanhã eu começo a fazer meu curso de conselheira do mercado imobiliário. Olha que legal. Então, mais aí um curso, justamente por isso, porque eu gosto de compartilhar. E eu acho que eu tenho muito a contribuir. Então, eu quero entrar também nesse mercado como conselheira. Se eu puder ajudar outras empresas, eu sei que dentro da nossa casa não é tudo perfeito, tem muita coisa pra gente fazer, mas também a gente tá nesse processo de transição, que é um pouco mais lento, acaba sendo tudo muito mais lento. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, mais algumas aí, é o meu sonho, assim. Eu acho que é o meu propósito de verdade. Eu tenho muita vontade disso. Pode ser mais lento, mas mais sólido também, né? Exatamente. Mas é muito legal isso que você falou, porque ainda existe muita gente nesse mercado com resistência de trocar conhecimento, né? Acha que vai ser um risco para o negócio, quando na verdade é o contrário, né? Quanto mais você troca, Quanto mais você você trabalha compartilha, em mais você ecossistema. ganha. Mais você cresce. E é isso. E tem gente, exatamente. E tem gestores, inclusive, que são assim, não, eu não vou pagar curso pra ele, porque imagina, ele vai aprender e daí? Pra daqui a pouco abrir a imobiliária dele. Então, voltamos àquela conversa inicial. Eu acredito, vamos desenvolver. De fato, o cara é bom, o cara traz pra dentro, partnership. Venha, vira meu sócio, venha sentir as dores junto comigo, vamos crescer junto. Né? Porque o trabalho pode ser de formiguinha, mas, uma formiguinha faz um formigueirinho. Agora, várias boas formigas constroem um império ali, né? Uma mansão. Então, é isso. Eu acho que tem que ter essa clareza, tem que ter esse direcionamento. Mas, hoje, nós ainda temos esses ajustes lá dentro da Clarim, mas eu não tenho dúvida que os 34 anos é só o começo aí da história da nossa empresa. Ô, Fábio, esse processo de sucessão profissional, como é que ele está sendo? Dá um pouco mais o caminho das pedras, assim, para uma imobiliária que está ouvindo a gente, para ela saber o que ela tem que fazer no passo a passo. Como é que funciona, né? Bom, primeiro, quando tem, por exemplo, no meu caso,
são 3 filhas, né? Então, o pai, a mãe e 3 filhas. Ainda que tem imobiliárias que às vezes são 2 sócios com vários filhos, né? A nossa, na verdade, é uma sucessão até que simples, né? Se for olhar no fim da linha, ela é simples. Mas, obviamente, que se a gente for olhar como herança, as minhas irmãs também são herdeiras. Então, as minhas irmãs, elas têm que participar, né? Então, todo esse processo é construído de forma muito clara, estruturada, por quê? Até porque daí vai ter que ter o direcionamento, se vai ser uma antecipação de herança, se vai ser uma compra, se vai ser uma compra da parte das irmãs. Então, de forma amadora, a chance disso dar errado e de virar briga numa família que Separar a anda família, tudo... né? Exatamente. Então, por isso que eu vejo que o profissional, ele faz todo sentido, porque mesmo que fosse só eu, meu pai e minha mãe. Ok, eu, meu pai e minha mãe, mas meus pais são casados, aí eu sou casada, e aí como é que constrói isso aqui tudo? Eu sou casada com alguém que não é o pai do meu filho, então aí a gente, que é menor de idade, e aí começa a olhar essa confusão toda, você fala, meu Deus, que confusão. E aí lembrando que todo mundo que tá vivo hoje, amanhã pode não estar, né? E aí essa confusão, e aí você tem que começar a olhar a futuro. O que esse balaio de gato, que hoje tá tudo muito bem, obrigado, pode virar? Ou então, que tipo de contestação pode acontecer no futuro se isso aqui não for muito bem amarrado e não for feito da forma mais legal possível, né? Legal na legalidade mesmo. Então, por isso que sim, é essencial ter o profissional, porque ele tem esse olhar amplo. Porque a gente, quando é família, que tá tudo muito bem, um papel de pão resolve o nosso problema. Mas não é assim. Infelizmente, o mundo dos negócios não é esse. E aí, o profissional traz esse olhar profissional e a família que está sentada na mesa tem que ser profissional, não é uma família que está na mesa. São profissionais tratando de negócio numa mesa. E aí, saiu daquela sala de reunião, ok, pode fazer churrasco, pode ir pro boteco bater papo. Mas lá dentro é 100% profissional. E aí funciona. E ainda assim com dificuldade. Lembrando que nós estamos há 2 anos. Tem amigos meus lá em Curitiba que terminaram agora o processo 7 anos depois. A importância de se antecipar, né? Pensar no futuro mesmo. Exatamente. Então, e é isso, porque e de repente acho que até os filhos. Porque às vezes os pais se julgam imortais, ou os pais, não, tá tudo bem, a hora que eu for embora eles se resolvem. E talvez, se não for uma conversa que os pais tragam pra mesa, é legal se os filhos estiverem ou não na operação, porque se não tiver filho nenhum na operação, se tiver um, se não, todos, se os pais falecerem, lembrando que a herança é deles. Então, é o tipo do tema que os filhos têm que trazer pra mesa. Se os pais não provocam isso, os filhos têm que provocar. Porque essa construção tem que ser feita. E aí, se não tem ninguém da família, poxa, vamos contratar então um profissional? Pai, vamos contratar, vamos trazer alguém, porque... O grande conselho, então, é encarar de frente isso. Exatamente. Não adiar, a né? vida, né? A vida como ela parte, é, né? exatamente. E todas as pontas têm que estar muito amarradas para não dar problema lá na frente. Para realmente preservar o bem-estar da família para sempre, né? Pensando na perpetuidade desse bem-estar, porque para não ficar uma ponta solta ali que de repente amanhã possa causar uma ruptura na família, que eu acho que é o que ninguém quer. Além da sucessão, para você tem o tema de você ser mulher dirigindo um negócio imobiliário. Isso foi uma questão para você ou não foi, assim, ao longo da tua carreira? Fez diferença? Com certeza, né? O mercado imobiliário, ele ainda é um mercado muito masculino. Tá mudando, mas obviamente que há 25 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando entrei no comercial, ele era basicamente masculino. E aí, vamos lá. Aí é a menininha loirinha de olho azul, filha do dono e mulher. Então, obviamente que tive que me provar muito. Ainda mais por ser a questão, a filha do dono, eu tive que provar muito que eu não estava lá apenas por ser a filha do dono. Mas muito. Então, por muitas vezes assim, filha do Claire. Não, eu não sou a filha do Claire, eu sou a Fabiane. Porque... Não, eu sou a Fabiane. Então, assim, e isso pra mim foi assim como assédio. Obviamente que assédio eu tive, tá? De cliente. Nossa. Assim, teve episódios bem ruins, mas graças a Deus eu sempre soube me posicionar muito bem. Tem clientes que são clientes nossos até hoje. Teve uma vez, que é nosso cliente até hoje, que ele veio com uma brincadeirinha tão boba. E eu só olhei pra ele e falei, fulano, vamos fazer o seguinte? Falei, nossa relação comercial é tão boa, mas tão boa, a gente tem tanto negócio pra fazer ainda, a gente já fez tanto negócio, ainda tem muito pra fazer. Vamos passar uma borracha no que acabou de acontecer aqui?
Vamos fazer de conta que isso aqui nunca aconteceu, que você nunca me falou essas besteiras. E a gente segue daqui pra frente. Porque senão, infelizmente, não vai dar. Não conta mais com a Clarin, porque eu vou te bloquear aqui dentro. Não, Fábio, imagina, você que entendeu errado. Ah, eu que entendi errado. Falei, então tá bom. Então, se eu entendi errado, eu te peço desculpa, mas que não se repita nunca mais. E que você nunca mais me faça te interpretar errado. Tá combinado? Tá combinado. Pronto. Nunca mais tive problemas e vida que seguiu. Mas, então, essa tive algumas, mas eu acho que ser a filha do dono é que foi o pior de tudo pra mim. Assim, foi o mais duro, o que eu mais tive que me provar, o que eu mais tive que, de fato, mostrar competência e capacidade. Porque já teve reuniões de entrar que o tema, que o assunto, quem dominava era eu. Meu pai estava presente na reunião, mas quem dominava o tema, o assunto, era eu. E olhavam pro meu pai. Tipo, e aí, Claire? Aí ele falava pra mim, Fábio, por favor. Então, assim, mas a palavra 100% direcionada a ele, até que meia hora depois, eu falando, mostrando que eu que tinha o domínio do tema. Então tá bom, então agora eu falo contigo. Mas, assim, superado, eu acho que hoje, né? Tanto tempo depois, eu acho que hoje já tenho o meu reconhecimento aí no mercado, as pessoas já me conhecem, então hoje eu não sou mais a filha do Clair, hoje eu sou a Fabiane da Clarin, já tenho a minha reputação, já tenho meu nome feito aí, e assim seguimos então, agora sendo a Fabiane da Clarin, continua sendo a filha do Clair. Mas como eu digo, da porta pra fora eu sou a filha do Clair e lá dentro ele é o Clair, eu sou a Fabiane, não tem pai e filha lá dentro. Fabiane, desculpa, eu tô com uma outra curiosidade aqui. Você, o Clarin é o sobrenome de vocês, é isso? Não, Clarin... Como é que veio o Clarin, então? Clarin é a mistura do nome do meu pai e da minha mãe. Clair e Miriam. Então, você falou o nome do seu pai, eu falei, deve ter alguma coisa. Não, então é o Clair, é o Clá do Ir. E a logo é o quê? O C grandão e o M grandão e o Lari menor. Então, o C é o Clá e o Mir ao contrário. Aí dá o Clarin. Por isso que o C e o M são maiores na logo, porque é o Clair e a Miriam. Que legal, boa. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, direção de Ricardo Kaufmann, Captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!